Hoje, em Meu Corpo, Meu Desafio, uma cirurgia experimental que pode salvar o britânico que luta contra a inanição. Meus músculos estão sendo devorados. Minha gordura já foi toda consumida pela doença. Não vai sobrar nada de mim. Uma nova prótese que pode ajudar uma ginasta canadense amputada a voltar ao esporte. Era a minha melhor aposta para eu manter a mobilidade que eu sempre tive. E os avanços da medicina que talvez possam ajudar este colombiano a superar seus desafios. Ya me llamé. No sé, la gente me dice, porque está pequeñito, porque nació así. Seus casos são raros e misteriosos, mas com a medicina moderna e a força do amor, eles reagem. Essas são histórias de coragem extrema e muita paixão pela vida. Meu Corpo, Meu Desafio. Margate, no sudeste da Inglaterra, é um lugar para onde os londrinos adoram viajar. Com suas praias e várias opções de divertimento, a cidade oferece todos os prazeres típicos do litoral britânico. Prazeres que Lee Baker não pode usufruir. Lee tem 45 anos e sofre de gastroparesia. É um distúrbio raro que o faz vomitar sempre que come. Ele está tão desnutrido que seu corpo está se consumindo. Meus músculos estão sendo devorados. Minha gordura já foi toda consumida pela doença. Não vai sobrar nada de mim. Antes da doença, Lee, que era vendedor de chocolates, pesava 114 quilos. Literalmente, minha barriga termina aqui. O resto é todo o excesso. Eu não consigo mais andar direito. É bem difícil subir escadas. A doença mudou praticamente tudo na minha vida. Ele é como um esqueleto coberto de pele. Isso dói, só de ver. Lee não consome comida sólida há 6 anos. Ele pesa apenas 50 quilos e está muito abaixo do peso ideal. O único alimento que o mantém vivo é um milkshake especial altamente calórico. Meu corpo não me impede fisicamente de comer alimentos sólidos, mas é só a comida descer para o estômago que começa no intervalo de 1 ou 2 minutos, a comida volta do jeito que desceu. Ela não é digerida. Nada acontece. Isso não substitui a comida, mas me mantém vivo. E isso é tudo que eu posso querer no momento. Eu deveria tomar uns 4 desses por dia, mas tem dias que eu não consigo beber nem 2 direito, porque meu estômago está rejeitando isso também. Lee está tão fraco que não consegue trabalhar. Se ele continuar a perder peso, terá que ser alimentado por um tubo ligado ao estômago para que não morra. Para Lee é tudo ou nada, e ele vai passar por uma cirurgia experimental. Ele espera que a operação dê fim a esse problema. Aqui somos eu e a Alison. Estão me vendo ali? Eu era gordinho, viram? Lee mora com sua segunda esposa, Alison. Ele teve 2 filhos do primeiro casamento, Grace, de 11 anos, e Kyan, de 10. Eles passam bastante tempo com o pai. Olha só como eu era nessa época. Eu nem lembro que cheguei a ser assim um dia. Nos últimos 2 anos, Lee perdeu mais de 60 quilos. Ele chegou a 114 quilos. Você era bem gordinho, amor. Antes de ficar doente, Lee adorava brincar com as pessoas e era a alegria de qualquer festa. No começo, nós tínhamos uma piscina bem grande no nosso quintal. O Lee adorava. Ele empurrava as pessoas na piscina. Amor. Você era um chato de galocha. Desculpa. Eu também lembro. Você jogava todo mundo na piscina. Mas a vida com gastroparesia o transformou. Ele não tem mais energia, ele não faz mais as coisas como fazia antes. Eu não vou mentir, tem sido bem difícil, mas ele
Ele tenta encarar tudo com um sorriso no rosto, mas tem dias que são bem difíceis. É horrível. Ver o Lee doente o tempo todo, saber que ele não consegue comer normalmente. Lee está tão fraco que sofre com desmaios e perda de consciência. Ontem à noite, eu fiquei muito assustado. Eu tava dormindo e eu acordei com ela gritando Lee, Lee, Lee. E eu fui lá ver e ela tava fazendo assim no meu pai. E ele não se mexia. Aí ela pediu pra eu chamar a ambulância. Mas o papai acordou e disse, não precisa chamar. A gente sempre comia em família, mas agora não dá mais. Tipo, às vezes, o pai senta à mesa com a gente. Eu ia adorar que ele voltasse a comer. E eu sinto, sabe? Me sinto mal com isso. A gente comendo e ele ali só olhando. Todo triste e chateado porque não consegue comer. O martírio começou quando Lee teve sarcoidose em 2009. A sarcoidose é uma doença muito rara que causa o surgimento de granulomas, que são nódulos de tecido inflamado nos órgãos internos da pessoa. A hipótese é que a doença tenha sido causada pelo sistema imunológico de Lee, que atacou o próprio organismo. Lee tomou altas doses de esteroides para combater a sarcoidose. Mas os esteroides provocaram o diabetes tipo 2. Eu comecei com os remédios, mas eles não baixaram o nível de açúcar no sangue, então os médicos receitaram insulina para mim. No começo foi complicado, para ser sincero, porque eu tinha fobia de agulhas, eu detestava fazer exame de sangue, mas eu tive que superar isso porque eu precisava de até 4 injeções por dia. Então Lee começou a vomitar sempre que comia e a emagrecer muito rapidamente. Os médicos do hospital da cidade fizeram todos os exames no Lee e disseram a ele que não acharam nada de errado com ele. Nós fomos em vários hospitais, consultamos vários médicos, eu fiz vários exames. E a resposta era sempre que não havia o que fazer. Após 4 anos de agonia, Lee chegou ao fundo do poço. Foi horrível. Ele se tornou uma pessoa realmente triste. A coisa mais terrível que eu passei nesse processo de ir da sarcoidose para o diabetes e para a gastroparesia foi ouvir que era coisa da minha cabeça, ou que eu estava fingindo. Eu praticamente perdi minha dignidade. Minha vida desmoronou. Mas a sorte bateu à porta da família. A Alison encontrou esperança para eles. A minha esposa estava lendo o jornal. Tinha um artigo que falava de uma situação muito parecida com a minha. E esse artigo mencionava um médico. O chamamos de Dr. K, porque o sobrenome dele é enorme. Por acaso, Alison descobriu o Dr. Shri Kadir Kamanathan, do Hospital Broomfield. Eu realmente senti esperança desde que tudo começou, na primeira consulta com o Dr. K. De imediato, o médico fez o diagnóstico de gastroparesia. Acredita-se que ela foi causada pelo tratamento contra a sarcoidose. A gastroparese é uma condição crônica onde a comida fica presa no estômago e não passa para o intestino, e por isso é regurgitada, o que faz com que Lee vá definhando aos poucos. Quem tem a doença sofre com sintomas fortes, como náusea e vômitos. Eles se saciam rapidamente. É uma doença bem debilitante. Se acontece em uma criança, afeta os estudos. E se for adulto, impede de trabalhar. A consulta com o médico foi uma revolução para Lee. Foi a primeira vez em todos esses anos que eu fiquei sabendo que há um jeito de eu ficar melhor, de ficar bom. Os outros médicos disseram que não tinha cura. O médico é pioneiro na cirurgia experimental de marcapasso gástrico. Ele espera que o método possa salvar a vida de Lee. Antes mesmo do diagnóstico, ele disse que se eu tivesse a doença, ele poderia inserir o marcapasso. Conhecido como estimulador elétrico gástrico, o marcapasso envia impulsos elétricos aos músculos do estômago, interrompendo as náuseas e vômitos e permitindo que os pacientes como Lee comam normalmente.
A operação está chegando e eu fico angustiada. Só de pensar em alguém tendo que ir para a mesa de cirurgia, isso me dá arrepios. Mas eu tô bem otimista de que vai dar tudo certo com ele. Apesar das expectativas serem boas, o Dr. Kadir Kamanathan sabe que o marca-passo gástrico não funciona com todos. É um grande desafio. E vamos ter que acompanhar com atenção como Lee vai se sair com a cirurgia, porque essa é a última chance dele. As demais alternativas foram usadas e falharam. O dia da operação tá chegando depressa. Eu tô nervoso, ansioso, tenso, preocupado. Espero que dê certo. Localizada na margem noroeste do Lago Ontário, Toronto é a maior cidade do Canadá. Famosa pela Torre CN, a cidade tem quase 3 milhões de habitantes, incluindo a corajosa ginasta de 15 anos, Emma Niago. Há 2 anos, Emma passou por uma cirurgia radical para remover um câncer da perna. Ela perdeu toda a articulação do joelho. Os cirurgiões pegaram a parte inferior da perna amputada e a reimplantaram com o pé virado para trás. Dessa forma, ao colocar a perna protética, o tornozelo de Emma substitui o joelho. A prótese que eu tô usando agora é a minha perna pro dia a dia. Eu uso pra caminhar, pedalar e, às vezes, correr. É a prótese que eu uso pra ir pra escola e fazer as coisas de sempre. Pela primeira vez desde a cirurgia que mudou sua vida, Emma vai experimentar uma prótese especial para praticantes de esportes. Ela espera que esse membro mecânico possibilite que ela volte a participar de competições de ginástica. Emma mora com a mãe, o pai e a irmã mais nova, Lizzie. Ela era uma ginasta de sucesso até o surgimento do câncer. Ela escalava tudo e pulava, ela dava estrelinhas e coisas do tipo. Como ela era muito ativa, eu optei por inscrever ela para fazer ginástica. Eu comecei na aula de pais e filhos pequenos e com o tempo eu fui evoluindo. Nível 1, 2, 3, 4. Essa foto é lá do comecinho, você Essa ainda é uma das um bebê primeiras ginasta. fotos. O ginásio era minha segunda casa, eu cresci lá. Eu fiz vários amigos e eu pratiquei muito lá. Eu fazia ginástica o tempo todo, mesmo quando não estava no ginásio. Eu treinava 16 horas por semana para as competições. Eu fui eleita ginasta interclubes do ano de 2013 e 2014. Eu era uma menina muito ativa e muito saudável. Eu achava que nada seria capaz de me parar, que nada iria me impedir de continuar praticando ginástica e fazendo o que eu gostava. Olha essa. Mas o mundo da campeã Emma logo iria desmoronar. O primeiro sinal de que eu não estava bem foi em dezembro de 2015, quando eu comecei a sentir dores fortes no joelho. Nós achamos que fossem dores de crescimento. Na minha cabeça, o pior cenário seria um osso quebrado. Depois dos exames iniciais, Emma e a mãe foram ao hospital da cidade. Quando meu pediatra, o médico da família, nos encaminhou, nós pensamos que era para uma clínica ortopédica. Mas quando a gente chegou lá, era uma ala de oncologia. E nós vimos a placa enorme escrito câncer e achamos que era o setor errado. A minha mãe perguntou para a recepcionista e ela disse: "Não, estão no lugar certo, sua filha tem consulta hoje." Após novos exames, Emma recebeu o diagnóstico de osteosarcoma. É um tipo agressivo de câncer que aparece em ossos em crescimento. A doença geralmente afeta adolescentes e costuma atacar os membros, principalmente os ossos perto do joelho. Eu fiquei com medo de não poder praticar ginástica de novo, principalmente depois que o médico disse que o tratamento era amputação. Eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer ginástica depois disso? Não vai ter como fazer. Eu fiquei tão assustada e triste.
Ela tinha quase 12 anos na época e foi uma coisa devastadora. É como se você visse o seu mundo ruindo na sua frente sem querer acreditar nisso. O Dr. Sevan Hopian, cirurgião ortopédico, ofereceu uma escolha a ela. Como o tumor dela acometeu a articulação e nós não tínhamos só que reconstruir a parte intermediária do osso, tínhamos que remover a ponta, ela tinha que escolher entre substituir o joelho e a parte inferior do fêmur por um implante de metal ou fazer a rotoplastia. A rotoplastia é um procedimento cirúrgico pouco comum em que a perna é amputada até um pouco acima do joelho. A parte afetada pelo câncer, incluindo o joelho, é descartada. O pé e o tornozelo são virados em 180 graus e reimplantados na perna. É uma operação que muda totalmente a aparência da perna. O pé fica na altura do que era a canela. O tornozelo vira o joelho e o pé é implantado virado para trás. Aos 12 anos, Emma sabia muito bem o que queria e estava decidida a conseguir. Isso iria fazer com que o meu pé funcionasse como um joelho. Eu ia ter a mobilidade conservada e eu poderia fazer praticamente tudo o que eu quisesse. Eu perguntei, o que você vai fazer? Eles podem salvar a sua perna e você quer amputar a perna? Mas a ginástica era tudo para ela. Ela decidiu logo de cara, ela disse, eu vou fazer a amputação porque isso vai me dar a oportunidade de continuar fazendo o que eu quero. Ela tinha um objetivo bem definido, que era voltar a fazer ginástica e atividades que exigem bastante esforço do corpo e que era possível que um implante metálico talvez não aguentasse. Meus pais não queriam que eu amputasse a perna, até que eu mostrei a eles o que eu seria capaz de fazer. Os médicos explicaram tudo direitinho pra mim. E aí eu decidi que essa era a minha melhor aposta para eu manter a mobilidade que eu sempre tive. A decisão foi tomada e a cirurgia foi bem sucedida. Mas era apenas o começo da jornada. Eu só fui sair da cama uns 3 dias depois da cirurgia e eu dei os meus primeiros passos com a outra perna usando o andador e depois eu passei para as moletas. A batalha de Emma estava longe do fim. Ela precisou fazer mais uma cirurgia quando foram encontrados tumores secundários em seus pulmões. Essas são minhas miçangas da coragem. Eu colecionei a cada procedimento que eu fazia. Cada uma representa uma fase do tratamento. Essa aqui representa uma comemoração do meu aniversário que eu passei no hospital. Essa daqui representa a perda de cabelo. E eu tenho 2, porque eu perdi o cabelo 2 vezes. Os cirurgiões removeram com sucesso os tumores secundários. Hoje, Emma veio ao Hospital Pediátrico de Reabilitação em Toronto para testar sua nova perna protética. Eu vou receber uma prótese esportiva, que é uma prótese de perna protética com uma lâmina. E ela é mais elástica, é mais leve e é mais bonita. Eu vou poder correr mais, eu vou pular mais alto, vou correr mais rápido e vou fazer mais acrobacias. Kristen Matthews projeta próteses especiais para Emma desde a cirurgia. Faz uns 2 anos que eu trabalho com a Emma. Ela me procurou logo depois da amputação. Ela ainda estava fazendo químio, estava sem cabelo, bem debilitada. A primeira vez que ela veio foi de cadeira de rodas e as primeiras coisas que ela me disse foram: quando vou poder voltar para a ginástica? Ela fez muitos exercícios de caminhada e também de corrida na prótese de uso diário dela. Ela sempre foi determinada a voltar a fazer o que ela fazia antes. Agora, Emma está esperando a perna que vai levá-la às competições novamente. Tá animada? Sim, tô animada. Após 2 anos de uma árdua batalha contra o câncer, será que ela vai recuperar a mobilidade necessária para competir? Eu tô louca pra ver, vai ser legal.
É a hora da verdade. Oi. Que legal. O que achou? Eu achei o Sério? máximo. É, combina com o meu tênis. São bem flexíveis? Vai ter mais liberdade de movimentos Que bom. com ela. Vamos fazer os ansiosa. testes? Tira essa. Vamos ver se funciona. Nossa ideia é possibilitar que ela faça o máximo de atividade física possível para manter a saúde em dia e para proteger as articulações naturais dela. Vamos lá, devagar, como nas primeiras vezes. Eu tô vendo que você tá pendendo pro lado de fora do pé. Eu vou ajustar isso antes de continuarmos, tá bom? Eu vou só inclinar um pouco aqui, Emma. A nova perna é feita de fibra de carbono e titânio. Como sempre, Emma testa os limites do fisicamente possível. Nós estamos tentando revolucionar as próteses de alto impacto. Nós buscamos formas de tornar as próteses mais finas, leves, menores, fortes e mais funcionais. De certo modo, a Emma está sendo uma pioneira, abrindo caminho para as crianças que virão logo depois dela. Emma está levando sua nova perna para o ginásio pela primeira vez. Após anos de cirurgias, ajustes e testes, é hora do show. Vai! Uau! Olha só isso! É muito bom poder voltar a fazer as coisas que eu mais amo na vida. A nova perna funciona perfeitamente. É como se fosse minha perna de verdade. Posso fazer todos os movimentos que eu quero. No futuro, eu vou me dedicar a mais coisas. Eu quero ser capaz de fazer tudo sem ter medo. E eu vou me aplicar para ser cada dia melhor no que eu faço. Ela perdeu a perna para o câncer, enfrentou tumores secundários e aprendeu a usar o tornozelo como substituto do joelho. Emma superou os obstáculos da vida sem medo e contrariou todos os prognósticos para perseguir sua maior paixão. Seja lá o que o futuro reserve para ela, Emma sempre será uma guerreira. Capaz de enfrentar de cabeça erguida qualquer contratempo que surgir. Lee Baker tem gastroparesia, uma doença que o impede de digerir os alimentos. Especula-se que ela tenha sido causada pela alta dosagem de esteroides que Lee recebeu para tratar a sarcoidose, uma doença rara que provoca o surgimento de nódulos de tecido inflamado nos órgãos internos, causando fraqueza e cansaço. Agora ele precisa de uma cirurgia experimental que pode ajudá-lo a superar a doença. A minha maior esperança é poder voltar a trabalhar e retomar um ritmo mais normal de vida. Cuidar da minha família, sair para passear com meus filhos, ter uma vida normal. Lee foi até o Hospital Broomfield, onde o Dr. Shri Kadir Kamanathan vai inserir um marcapasso gástrico que irá mandar impulsos elétricos ao seu estômago. Funciona assim. Vamos pôr 2 eletrodos no seu estômago e instalar um marcapasso logo abaixo da pele. Tá certo. O Dr. Kadir Kamanathan espera que com isso Lee possa comer alimentos sólidos pela primeira vez em 6 anos. O Lee vai melhorar com essa operação? Essa é a pergunta que não quer calar. Se der certo, será maravilhoso, porque isso com certeza vai mudar a vida dele. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Até mais. É a última chance de Lee. Caso não dê certo, ele terá que ser alimentado por uma sonda para que não morra de inanição. Oi, Sr. Baker, tudo bem? Tudo Eu sou bem. a sua enfermeira. Eu vou coletar um pouquinho de Antes sangue de do mais senhor, nada, tá bom? Lee precisa fazer uma bateria de exames para garantir que ele está apto a receber a anestesia geral e passar pela cirurgia. Prontinho, Tá aperta ótimo, aqui. obrigado. Isso. Eu já volto. Obrigado. De nada. As amostras de sangue são enviadas para análise. Os resultados revelam que a desnutrição de Lee causou complicações imprevistas. Olá, Lee. Oi.
Lee, checamos seus níveis de potássio. Estão em 2,5, o que é preocupante. E o seu eletrocardiograma mostrou anomalias nos intervalos QT, porque eles estão mais longos que o normal. Pode ser por causa da baixa no potássio. Tá certo. O nosso anestesista, o Dr. Hughes, disse que é arriscado fazer a cirurgia assim. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar aqui. Nós vamos equilibrar o nível de potássio e fazer a cirurgia assim que você estiver pronto. Você é o primeiro da fila. Tudo bem. Eu espero que entenda. Sei que a decepção é grande. Mas tudo na vida tem um motivo e eu gostaria que a cirurgia fosse no melhor momento para você. Afinal, todos nós queremos que saia daqui sem nenhum problema. Obrigado. Até mais tarde. De nada. Até mais. Infelizmente, tivemos que adiar a operação do Sr. Baker porque o potássio dele estava muito baixo para podermos realizar a cirurgia. Havia um risco dele sofrer uma parada cardíaca. Era um risco baixo, mas que não vale a pena correr. É melhor fazer a cirurgia em condições perfeitas para que o resultado fique o melhor possível. Porque essa é a única chance que ele tem. É claro que eu não estou feliz porque eu me preparei muito para esse dia. Mas eu compreendo que o trabalho deles é me manter seguro e saudável aqui no hospital. Eu estou esgotado, eu mal consegui dormir ontem pensando na operação. E eu estou internado desde as 7h10 de ontem e eu não como. A última vez foi um milkshake às 2h30 da tarde de ontem. Eu estou acabado, exausto. Após uma semana internado para fortalecer seu organismo debilitado, Lee chega ao dia da cirurgia. Então vamos agora. Eu tô super ansiosa para ver o Lee podendo comer comida normal, voltando a viver a vida de sempre. Eu quero muito que chegue o dia em que ele me leve para jantar fora. O Dr. Kardika Manhattan vai usar um robô para que o procedimento seja menos invasivo. A cirurgia robótica aumenta o grau de controle e é mais precisa do que a mão humana. O controle que nós temos é impressionante. A cirurgia se torna altamente precisa. O equipamento é perfeito para instalar marca-passos gástricos. Dá para subir um pouco mais a mesa? A cirurgia tem início com uma incisão na barriga de Lee que vai servir para a colocação do primeiro portal robótico. Podem me passar um portal? Eu quero medir o tamanho. Portal ou trocáter é o tubo que o médico usa para introduzir os instrumentos cirúrgicos e a câmera. Deu certo, mas vai dar trabalho chegar ao sistema gástrico. Ele perdeu muito peso. O médico insere um endoscópio pelo primeiro portal, pelo qual ele vai ver o procedimento. Pronto. Vamos verificar a pulsação. Conseguimos entrar. A câmera de vídeo permite que ele veja a causa dos problemas de Lee pela primeira vez. É um quadro bem interessante. Os caroços e pontos acinzentados são tecidos lesionados pela sarcoidose. E as lesões estão se espalhando. Como podemos ver, o fígado dele também foi afetado pela sarcoidose. Está em todo lugar. A sarcoidose terá que ser tratada depois que Lee se recuperar. Na sequência, mais portais são inseridos no estômago de Lee. Eles vão permitir a entrada dos minúsculos instrumentos cirúrgicos. Só um momento, preciso acertar a posição aqui. Vamos ver como está agora. Agora ficou bom. O médico confere se está tudo certo e chega a hora do robô. Obrigado, perfeito. Pode verificar a pulsação? Um instantinho só. O robô é conectado aos portais que chegam ao estômago de Lee. Onde está o O batimento cardíaco está normal. Permitindo que o médico manuseie os instrumentos cirúrgicos por meio de um painel de controle. Vê a agulha fina, por favor. Vamos lá. Os dois eletrodos que vão transmitir os estímulos elétricos ao estômago de Lee são posicionados. Eles serão conectados ao gerador de pulsos elétricos do marca-passo. O marca-passo vai suprimir a regurgitação de Lee ao estimular os músculos da parte inferior do estômago. 1 centímetro perfeito. Acho que a posição ficou muito boa. Ótimo.
Giuseppe, me passa o primeiro disco, por favor, devagar. Peguei. O Dr. Kadir Kamanathan sutura os eletrodos e usa discos de plástico para mantê-los na posição certa. Agora que os eletrodos foram fixados ao estômago de Lee... Muito bom. A etapa microcirúrgica do procedimento foi concluída. Agora nós vamos desacoplar o robô. E aí, vamos fazer um pequeno bolso por baixo da pele para colocar o marca-passo. No fim da cirurgia, nós vamos ligá-lo. O marca-passo, por favor. Depois que você colocar, eu já posso fazer a programação, certo? Uhum. Ótimo. O médico conecta as saídas dos eletrodos ao marca-passo. O marca-passo foi colocado. Agora só é preciso suturar as incisões. Perfeito. Vamos ligar o marca-passo. O dispositivo está ligado. Agora, a grande pergunta. Será que o marca-passo vai funcionar? É um caso desafiador. Tomara que ele fique bem. Vamos ver. Depois de acordar, Lee vai passar um dia na recuperação antes de saber se a operação foi um sucesso ou não. Dois meses depois, já em casa, Lee se recupera da cirurgia aos poucos. Oi, tudo bem? Tudo. A primeira coisa que eu comi depois da operação no hospital, 2 torradas e um iogurte de pêssego. Quem visse a torrada acharia a pior torrada do mundo, mas foi a torrada mais gostosa que eu já comi. Sanduíche com maionese de ovo? Pra ela. Isso, obrigada. Beleza, muito obrigado. Tá com uma cara boa. Então eu tô só melhorando. Eu tenho comido normalmente, sem enjoo. Minha diabetes passou, o que é um belo bônus que eu nem imaginava. Eu já engordei uns 10 quilos nas últimas 2, 3 semanas. Eu sinto que eu tô progredindo bastante. Ele está comendo coisas que nunca tinha comido antes. Ele gostou bastante de sushi. Mas ele vai ter que comer sozinho, porque eu odeio sushi. São pequenos passos, mas grandes avanços. As coisas estão indo muito bem. Eu nem acredito que isso esteja realmente acontecendo. Agora que voltou a comer alimentos sólidos, a vida de Lee mudou para muito melhor. Eu já consigo caminhar sem precisar de ajuda. Antes eu tinha que usar muletas ou uma bengala. Minha energia voltou. Já consigo ser mais independente, ter mais liberdade. A cada dia que passa eu estou mais e mais forte. As minhas pernas estão ficando mais fortes. A operação mudou a perspectiva de Lee sobre a vida de um jeito que ele julgava impossível. Eu conversei com o Dr. Kadir Kamanathan várias vezes por telefone. Eu não tenho como agradecer o que ele e a equipe dele fizeram por mim. Eles me deram uma segunda chance. Isso me deu vontade de seguir numa nova carreira. Eu quero fazer alguma coisa que seja positiva para os outros. Isso me deu uma meta e o objetivo de fazer alguma coisa importante na minha vida. Bogotá, Colômbia, localizada no extremo leste dos Andes. Famosa por seu agitado centro histórico, a cidade tem mais de 8 milhões de habitantes. E um deles é Edward Ninho Hernández. Edward tem 32 anos e 70 centímetros de altura, o mesmo que um bebê de 9 meses. Edward tem nanismo. Ele entrou na edição de 2011 do Livro dos Recordes como o homem mais baixo do mundo ainda vivo. Pues yo nací de pequeñito, pues yo así, yo nací pequeñito, pues ya no sé, la gente pues me dice, porque está pequeñito, porque nació así, pues yo soy así, pequeñito, Dios me dio así, pequeñito. Edward mora com a mãe, o pai e os 4 irmãos. A família nunca entendeu por que Edward tem esse distúrbio e eles gostariam de ter uma resposta. Ele já nasceu bem abaixo da altura média. Ele tinha 38 centímetros e pesava 1,4 kg. Ele era bem pequeno.
Lidar com o nanismo do filho tem sido difícil para os pais. No começo, isso foi uma coisa que me afetou bastante. Digamos que... Porque você quer que seu filho se desenvolva, que ele seja como qualquer outra criança. Só que as pessoas sempre ficavam comentando, sabe? Falando, ai, esse menino não vai vingar, por que ele não cresce? Por que ele é desse jeito? Edward foi o primeiro filho do casal. Apesar do problema dele, seus pais decidiram ter mais filhos. Eu tive outro filho e ele nasceu com tamanho normal. Então a gente não conseguia entender por que tinha acontecido aquilo, por que disso. Ao todo, o casal teve 6 filhos. 3 nasceram com altura normal e 3 nasceram menores que o normal. Um dos filhos com nanismo morreu ainda na infância. Ficaram Edward e seu irmão Miguel Ángel, de 19 anos. Miguel Ángel tem nanismo. Hoje ele tem 1,10 m e deve ficar com o dobro da altura de Edward. Quando os pais de Edward perguntaram sobre possíveis tratamentos para o filho ainda na infância, o médico foi sincero. O médico disse, se querem que seu filho fique vivo, deixem o menino como está. E eu levei o conselho muito a sério. E então eu impedi que ele fosse examinado e estudado de novo, pois os testes médicos não iriam resolver o problema. Edward dá o seu melhor para viver, mas sua altura é frustrante. Eu sei que deve ser grande. Entonces, me siento muy triste. Es que no me da más genio, pues ya como piedra, como gaia. A última vez que Edward foi ao médico por conta de sua condição, ele tinha 16 anos. Desde então, seus pais vêm se esforçando para lhe dar a melhor vida possível. Agora que é adulto, Edward, junto com os pais, quer descobrir por que é tão pequeno e o impacto disso para a sua saúde. Amanhã eles vão a um especialista para, quem sabe, obter algumas respostas. Nós já investigamos isso, já falamos com os nossos pais, com os nossos parentes, e não há outros casos da doença na família. A minha família é uma família muito grande, sabe? A família da minha mãe é bem grande, são uns 9 irmãos e todos eles têm altura normal. Ser um dos homens mais baixos do mundo gera vários problemas para Edward. Cuando salgo a la calle que me alzan, digo, no, tomárame una foto y eso está bien. Que me alcen, no. Que me abracen, bueno, está bien. As movimentadas ruas de Bogotá são um problema para uma pessoa pequena. Não, ele não consegue se proteger direito sozinho. Ele sempre pede para alguém para sair junto com ele. E nós somos bem cuidadosos com ele. O lar é um lugar fundamental para ele. Estou pues acá na casa com meus papás e meus irmãos. Os pais de Edward fizeram de tudo para tornar a vida do filho mais confortável. Esse é meu banho pequeno, porque eu já mando fazer por minha edad. E por os outros banhos não alcanço porque muito grandes, que eu não alcanço. Então, este é meu banho por meia, por pequeno, e que é por na flor que eu quero. Hoje, Edward e Miguel Ángel vão ao Laboratório de Genética Humana em Bogotá. Eles têm uma consulta com a doutora Sandra Ospina, pediatra e geneticista. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Faz anos que ela não os vê. Viu o Edward há 16 anos, talvez. Ele deve ter vindo umas 3, 4 vezes. E vou examiná-lo agora que ele está de volta, para que possa acompanhar o caso. O Edward é o primeiro dos 7 filhos? São 5 homens? Isso. E vocês tiveram uma filha que faleceu com 12 meses? Isso. Ela também tinha baixa estatura? Tinha, sim. A médica vai fazer um exame geral em Edward e Miguel Ángel e vai atualizar o histórico médico dos dois. 11 quilos e 800 gramas. Abra bem os braços. Expire. Inspire. Expire. 131.
Abra a boca. Mostra a língua. Diga A. Pode descer. Após os exames e a análise do histórico médico, a doutora Sandra Ospina acredita ter identificado qual dos mais de 200 tipos de nanismo afeta Edward e Miguel Ángel. Então vamos ver qual a doença que eles têm. Pelo que vejo aqui, seus filhos, eles têm hipotireoidismo. Isso me leva a pensar que talvez o problema esteja num dos receptores do hormônio tireoidiano. A médica acredita que o nanismo de Edward e Miguel seja causado pelo hipotireoidismo, uma deficiência na produção de hormônio tireoidiano que fez com que eles não crescessem normalmente. E ela acredita saber por que essa doença afetou ambos os irmãos. Quando eu tenho um caso de pais de estatura normal que acabaram tendo 3 filhos com uma doença que afetou a estatura, isso indica que a origem é genética. Nesse caso, uma herança que se chama autossômica recessiva. A herança autossômica recessiva significa que os 2 pais carregam o mesmo gene mutado. Quando esses pais têm um filho, há 25% de chance desses genes formarem um par, o que significa que Edward e Miguel Ángel tinham uma chance em 4 de nascer com essa doença. Tá certo, doutora. Então Muito obrigado pela atenção. Nós manteremos contato. Combinado. Vou enviar nossos dados para contato. Tchau, Edward. Se cuida, tá? Boa sorte em tudo. Até breve, se cuide. Tudo Muito de bom obrigada. pra você. Beijo. Tchau. Tchau. As notícias são boas para Edward e Miguel Ángel. A doutora Sandra Ospina acredita que eles têm expectativa de vida normal. De agora em diante, ela vai acompanhá-los mais de perto. Pues me siento bien, me siento feliz que la doctora me está ayudando a Miguel Ángel, a mi hermano y a mí. Com o passar dos anos, as adversidades uniram ainda mais a família Hernandes. Depois que a gente conseguiu entender e aceitar toda essa situação, entendemos que o nosso dever era ajudá-lo e dar a ele tudo o que ele precisava para viver bem. Nós todos ficamos muito unidos com tudo isso como família. Os irmãos deles aceitaram a situação e sempre ajudaram muito. Então são 32 anos junto com ele desde que nasceu. Ou seja, o tempo cura tudo. Aqui, filhinho. Isso. Hoje, em vez de ficarem se questionando por que Edward e Miguel Ángel nasceram assim, os pais agradecem a bênção de tê-los como filhos. A questão toda não é só pra gente, sabe, no papel de pais. É que possamos dar a eles o que precisam, porque nós recebemos também. Tudo isso nos ensinou a valorizar a vida, a ver as coisas de um outro ponto de vista. E essas coisas nos fazem enxergar que uma pessoa pode conquistar tudo o que quiser, com esforço e perseverança.